Olá, olha, nós aqui novamente, que bom, fico muito feliz com isso. E eu quero dizer que hoje a minha conversa com vocês é sobre desenho universal. O que que acontece? Depois do webinar que eu participei pelo CAU, né, com a conselheira Regina Cohen, é, eu falei justamente sobre a parte de comunicação dentro da acessibilidade e do desenho universal. Então, vou colocar aqui a importância do desenho universal. Ele é, é para se desenvolver um produto, precisa se atender a maior parte das pessoas. As diferenças entre as pessoas são enormes. Existe uma diversidade muito grande. Uma pessoa é mais baixa, outra é mais alta, outra é mais cheinha, outra é mais magrinha, a outra é uma pessoa com deficiência motora, utiliza cadeira de rodas, ou utiliza andador, utiliza muletas. Se sofreu um acidente, é uma coisa temporária, mas está com seu braço enfaixado, não consegue abrir uma torneira, né? Ou está de cama, enfim. O desenho universal, a função, o objetivo dele é atender a maior parte da diversidade humana, fazer produtos para que sejam atendidas a maior parte da diversidade humana. E então, a acessibilidade está intimamente ligada ao desenho universal. Passou a época de se achar que a acessibilidade era uma coisa, uma necessidade de quem possuía deficiência motor e precisava se locomover em cadeira de rodas. Isso acabou. O conceito de acessibilidade, ele é um conceito em evolução. E hoje em dia, eu já falei isso anteriormente e falo sempre, que é para as pessoas entenderem bem isso. Hoje em dia, uma pessoa com mais de 60 anos, ela é considerada uma pessoa com deficiência. Uma pessoa que sofreu um acidente e precisou engessar o pé, ela é considerada uma pessoa com deficiência, mesmo que momentânea, por 3, 4 meses ela não vai conseguir dirigir o carro dela, mas ela, no momento, é uma pessoa com deficiência. As grávidas, né, as gestantes que perdem muito, principalmente ao final da gravidez, perde muito a mobilidade, né? Fica com seus movimentos reduzidos, pessoas com deficiência sensorial, pessoas que quebraram o braço, luxaram o braço, engessaram, enfaixaram, enfim, gente. As crianças são consideradas pessoas com deficiência. Então, não importa se a deficiência é motor ou sensorial, é uma deficiência. E o desenho universal, ele veio para atender a toda essa variação de características antropométricas. E é lógico que eu tô com a minha colinha aqui, vocês já me conhecem, e é isso, enfim. Então, a gente vê isso muito bem na NBR 9050, de 2015.
E aí nós temos dentro do desenho universal 7 princípios básicos, são básicos. O primeiro é o uso equitativo, ou seja, se serve para um, serve para todos. Se um passar pela porta, todos terão que passar pela mesma porta. Então, todos devem ter a mesma oportunidade de passar por aquela porta. Flexibilidade no uso, que dão muito como exemplo aquela tesoura que tanto pode ser usada pelo destro quanto pelo canhoto, certo? Baixo esforço físico na hora da execução de uma determinada atividade, seja ela abrir uma porta, abrir uma janela, abrir e fechar uma gaveta, precisa ser fácil, simples, sem que demande muito esforço. Subir uma rampa, porque as rampas têm uma inclinação máxima a ser atendida em determinado percurso, por conta do esforço que aquele que usa cadeira de rodas, aquele que usa o andador, terá que fazer para alcançar um determinado nível, ou seja, de um patamar ao outro. É por isso que elas precisam ser suaves. Então, é isso. Um uso simples e intuitivo é o quarto conceito básico. E eles não estão em ordem, não. Estou falando assim conforme eu estou me lembrando. Então, uso simples e intuitivo, você olhou, já identificou e sabe o que é. Já vai utilizar automaticamente, como por exemplo um botão vermelho de emergência. Alguém passou mal, qualquer criança vai lá e vai apertar o botão vermelho, porque já está determinado que o botão vermelho é para as coisas de urgência emergenciais. Ou está escrito, e eu digo qualquer criança, porque se um adulto estiver socorrendo alguém e disser assim, vai ali e aperta aquele botão vermelho, uma criança de 5 anos vai lá, certo? É isso. E a informação de fácil percepção. E fácil percepção não é só para quem sabe ler, né? Quem sabe ler a nossa letra, a nossa caligrafia, o nosso alfabeto. É para aquele que sabe ler o braille, é para aquele que sabe ler libras. Então, é por aí, tá? E tolerância ao erro, quer dizer, você se cercar de fatores para a segurança de todas as pessoas. E o último, 7º princípio do desenho universal, são as dimensões e espaço para aproximação e uso. Quer dizer, quando você projeta alguma coisa, você projeta de forma que todas as pessoas conseguirão se aproximar e transpassar um determinado obstáculo, vamos dizer. Vamos dar como exemplo uma catraca. Então, essa catraca, ela precisa estar dimensionada e ter um acionamento tal que aquele que não tem as mãozinhas, ou que está com seu braço enfaixado, ou que está com seu braço quebrado, não precise movimentar o braço para abrir, ela automaticamente se abre. Aquele que é cadeirante, a cadeira vai chegar na frente do braço dele.
Então, ele não precisa abrir para ultrapassar. Ele simplesmente vai se aproximar, vai ter lá, a catraca vai ter a largura suficiente para que ele passe com a cadeira de rodas sem machucar suas mãos. E ela vai se abrir, ele vai passar e ela vai se fechar. E as pessoas que não utilizam, não precisam se valer de muletas, nem andador, né? Elas também vão passar por ali. A catraca também vai se abrir e se fechar e elas vão passar. Então, esse é o conceito do desenho universal. Aquilo que serve para um, serve para todos. Se é utilizado por um, poderá ser utilizado por todos. Ele veio, o desenho universal, ele veio para atender a maior parte da diversidade humana. Tá bom? E muitas vezes consegue atender a diversidade humana. Isso seria bom demais sempre. Tá certo? Um grande abraço e depois eu vou falar mais sobre isso lá no meu site, tá bom? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, foi um prazer enorme poder ajudar.